Leitura diária. Êxodo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estende a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes:
Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos teus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Para refletir, Êxodo 15 registra o cântico de Moisés após o livramento dos israelitas das mãos dos egípcios. Revela mais um milagre operado pelo Senhor ao tornar águas amargas em doces para saciar a sede do povo de Israel. Começa relatando que Moisés entoou um cântico ao Senhor junto aos filhos de Israel. E então, que se tem na sequência é o registro de um poema com características únicas do Antigo Testamento. O poema cantado foi composto na primeira pessoa do singular, mostrando que, de fato, se tratou de um cântico de Moisés. Basicamente, esse cântico de Moisés é um cântico de vitória que expressa louvor a Deus por seus atos salvadores, ao ter tirado os israelitas do Egito com mão forte. Alguns críticos já tentaram questionar a autoria desse cântico por parte de Moisés, mas as expressões empregadas no texto do poema são condizentes com o período mosaico. Além disso, o restante do testemunho bíblico aponta para a autenticidade mosaica desse cântico, ao ser relembrado em outras partes do Antigo Testamento como um tipo de cântico de todo Israel. Salmo 118:14 e Isaías 12:2. Até mesmo no Novo Testamento, o cântico aparece sendo entoado pelos crentes fiéis. Apocalipse 15:3. Falando do cântico em si, em sua primeira parte, o autor bíblico apresenta Deus como guerreiro divino e invencível, que triunfou gloriosamente sobre os inimigos do seu povo, dando livramento aos que são seus. O cântico enfatiza como Deus impôs uma derrota esmagadora aos egípcios, lançando Faraó e o seu exército no mar. Em seguida, o cântico relembra que ninguém é páreo para o poder de Deus. O Senhor é imensuravelmente poderoso e executa soberanamente os seus propósitos. Os inimigos do povo de Deus podem até planejar a vitória, mas no final encontra apenas ruína. Assim, nenhum dos deuses adorados pelas nações pode ser comparado ao único e verdadeiro Deus de Israel. Já a segunda parte do cântico destaca o poder de Deus em estabelecer o povo de Israel em sua terra da promessa. Os atos poderosos de Deus fizeram com que os habitantes da terra de Canaã estremecessem, deixando claro que o Senhor é quem reinará para sempre. No contexto da celebração da vitória do Senhor em favor de Israel, relata a adoração das mulheres israelitas, lideradas por Miriam, irmã de Moisés e Arão. O texto bíblico diz que Miriam tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, tocando instrumentos e dançando. Durante a celebração, o texto bíblico diz que Miriam lhes respondia: "Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro." A última seção de Êxodo 15 registra a jornada dos israelitas a partir do Mar Vermelho para o deserto de Sur, a noroeste da península do Sinai. O texto bíblico diz que o povo caminhou por 3 dias pelo deserto e não encontrou água. Os israelitas chegaram a Mara, um lugar cujo significado de seu nome
comunica o sentido de amargo, e de fato as águas de Mara eram amargas, e por isso os filhos de Israel não podiam aproveitar delas. Inclusive foi em Mara que pela primeira vez o povo de Israel murmurou no deserto. Isso indicava que mesmo com toda a demonstração do poder de Deus, o povo ainda permanecia incrédulo. O questionamento dos israelitas contra Moisés era na realidade um questionamento contra o próprio Deus. Diante da insatisfação do povo, Moisés clamou a Deus. Então o Senhor mostrou a Moisés uma árvore e ele lançou-a nas águas. Como resultado, de forma miraculosa, as águas amargas de Mara tornaram-se doces. Em conexão com esse episódio, a Bíblia diz que Deus deu aos filhos de Israel estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Tudo isso serviu para preparar Israel para os mandamentos que seriam entregues no Sinai. Deus livrou e também provou o povo escolhido, de modo que seus propósitos fossem cumpridos. Nesse sentido, a cura das águas amargas foi um indicativo de que Deus é aquele que sara o seu povo. Por fim, a narrativa de Êxodo 15 termina com Israel chegando a um lugar chamado Elim. A localização exata desse lugar é incerta, mas fica claro que aquele foi um lugar de descanso para os israelitas. Ali eles encontraram conforto e acamparam junto das fontes de águas. Amém? Fique conosco, continuemos juntos nesse propósito. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.